Olá, paz do Senhor a todos, tudo bem? Mais uma vez aqui para mais um vídeo. Estaremos fazendo essa série aí sobre os 7 selos, né, no Apocalipse. Antes de mais nada, né, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe, né, sobre o nosso canal, para que muitos possam, né, conhecer da palavra do Senhor. Começando então, né, pelos 4 cavaleiros. Primeiro selo diz assim, Apocalipse 6, versículo 2. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Quem é este cavaleiro do cavalo branco, né? Porque existe um outro cavaleiro do cavalo branco no mesmo livro, só que, né, alguns capítulos à frente, no capítulo 19. A diferença é que o capítulo 6, ele vai trazer esse cavaleiro e vai dizer que esse cavaleiro traz consigo guerra, traz outros cavaleiros, né? Em outros cavalos, que é guerra, colapso financeiro e morte, né? Com fomes e pestes. Já o cavaleiro do capítulo 19, versículo 11, o texto diz assim, ó, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, aqui, em primeiro lugar, o céu está aberto, né? Esse cavaleiro sai do céu. E ele é fiel, verdadeiro e justo. Então, a diferença está aí, brutal, né? O primeiro traz guerra, colapso financeiro e morte, e o segundo é fiel, verdadeiro e justo. Então, o primeiro cavaleiro, ele vem num cavalo branco, porque quer imitar a Cristo, quer enganar, né? Como se fosse algo bom, mas na verdade é terrível, né? E esse é o anticristo, né? Do capítulo 6 de Apocalipse, está se referindo ao anticristo. E o capítulo 19 de Apocalipse vai nos informar sobre Jesus Cristo. Então, o segundo cavaleiro é Jesus, o primeiro cavaleiro é o anticristo. Mais uma vez mostrando, né, que o anticristo vem e logo depois vem Jesus, né? Jesus só volta após o anticristo aparecer. O segundo cavalo é um cavalo vermelho, né? E o seu cavaleiro ele tem uma grande espada nas suas mãos, né? Então, o que isso significa? Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada, né? Então, a cavaleiro de um cavalo vermelho com uma grande espada significa guerra, né? Virá tirar a paz da terra, matar uns aos outros. Grandes guerras acontecerão quando for liberado, dada autoridade a esse cavaleiro do cavalo vermelho a agir na terra. Guerras, né, aparecerão em todo o planeta. Hoje já temos muitas guerras, né? Mas naquele tempo será algo fora do normal. Agora o cavaleiro do cavalo preto, né? O que significa, né? Será o terceiro cavalo, né? Ele tem um cavaleiro sobre ele que tem na sua mão uma balança. Balança significa crise financeira, né? A parte financeira do planeta. Inflações, né? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 e 6. Então, a história mostra que após uma guerra, né, tem sempre ali escassez de alimento, e por ter escassez de alimento, eles mesmos ficam muito caros.
para serem adquiridos, né? Mas aqui, nessa informação aqui na grande tribulação, é acrescentado para não danificar o azeite e o vinho. Azeite e vinho é símbolo do povo de Deus aqui na terra, porque é a comunhão do Espírito Santo, né? No azeite e no vinho. Então, essa proteção nos lembra até a proteção do sangue, né? Do cordeiro lá nos umbrais das portas no Egito. Aqui vai ser a proteção do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo dentro de nós. Quer dizer que vai proteger de não ser morto, de não ser preso, de não ser perseguido? Não, de modo algum, né? Haverá uma parte do povo de Deus que, infelizmente, vai ser morta, né? Outra parte vai ser perseguida, presa, e outra parte vai ser escondida. Então, mas nas três partes, digamos assim, do povo de Deus, vai ter a comunhão do Espírito Santo, vai ter a proteção, não será danificado o azeite e o vinho, ou seja, a salvação está garantida da sua alma, da minha alma, né? Basta que estejamos em Deus, que tenhamos o selo do Espírito Santo, né? Então, por isso aqui está dizendo, não danifiques o azeite e o vinho. A sua vida estará protegida em Jesus Cristo. Em meio à fome, a inflação se instala. Né? Uma história do Antigo Testamento, em 2 Reis 6:25, diz assim: houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de uma caneca de esterco de pombas por 5 peças de prata. Irmãos, é muito dinheiro para uma cabeça de jumento e para quarta parte de uma caneca de esterco de pomba. Olha que miséria que ficou o povo por desobedecer a Deus. Olha as consequências de uma desobediência, a que ponto chega, né? Houve um cerco em Israel e o povo passou fome a tal ponto de a cabeça de uma jumenta e esterco de pomba custar esses valores absurdos, né? Também me lembro agora de um caso de duas mulheres que tinham seus filhos e uma combinou com a outra por causa da fome de assarem o filho de uma num dia e no dia seguinte assar o filho da outra para comer, né? E combinaram assim e a primeira foi lá e matou o seu filho e assou e comeu. Comeram as duas, né? A criancinha. E no segundo dia era a vez da outra matar o seu filho para que elas pudessem assim, né, se alimentarem da carne daquela criança. Porém, a outra não quis fazer isso com o filho dela. E aí essa que tinha matado o seu na noite anterior foi ao rei e dizer ao rei para tomar uma providência, porque ela tinha matado o filho dela e a outra agora não quer matar o dela para que elas possam saciar a sua fome. O rei, ouvindo aquilo, desesperou-se, né? Porque estava sob o seu governo algo tão terrível, né? Por talvez desobedecer, talvez não, certamente por desobediência à voz do Senhor. Então, fica a dica para nós, né? Obedeçamos ao Senhor, porque não sabemos o que pode nos alcançar lá na frente. Agora o cavalo verde barra amarelo, né? O que significa? Por que eu coloquei verde barra amarelo, né? Esse cavalo está trazendo consigo aí a morte sobre ele, né? Vamos ver por que está a palavra verde ali também, né? Porque normalmente na nossa Bíblia em português ela está escrito amarelo, né? Como está aqui, ó. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Apocalipse 6, 7 e 8. Então a palavra aqui inferno, barra Hades, né, é mundo dos mortos. Aqui não é inferno
como popularmente conhecido como lugar de tormento, né? De fogo, como se fosse o lago de fogo. Aqui foi traduzido inferno, mas a palavra mesmo original é Hades, ou Hades, que é o mundo dos mortos. A morte, né? Vem seguindo esse cavalo. Cavalo amarelo ou verde? Na versão em português, né, como lemos agora, está escrito cavalo amarelo. Mas na versão das Sagradas Escrituras em espanhol, está escrito cavalo verde. E na versão Lexham English Bible, está escrito cavalo verde pálido. Aí, ó, as versões. Na versão internacional, está escrito cavalo pálido. Na versão Basic English, está escrito cavalo cinza. Olha lá, Grey Horse. Então, afinal, qual é a cor do cavalo, né? E o que isso significa? Outra versão aqui, a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é esverdeado. O cavalo esverdeado. O texto grego, a palavra que determina a cor do cavalo é chloros, que traduzida fica como pálido, amarelo, amarelado, né? Verde pálido ou esverdeado. Perceba que a palavra grega chloros é raiz de clorofila, que é substância de cor verde. Cavaleiro, né? A cor dele não é definida, mas a do cavalo, sim. Então, Apocalipse, a cor verde pálido ou amarelo esverdeado tem significado de morte, pois lembra a cor de um cadáver que se decompõe. Então, podemos tirar aqui a conclusão que a cor do cavalo não é amarelo. Realmente está mais... foi mal traduzida e a cor que nós devemos entender ali é a verde ou esverdeada, porque o original da palavra é chloros, que vem de clorofila, que é verde, né? Então tudo indica que como pode ser usado um amarelado, um esverdeado, um pálido, mas pegando o original da palavra, né, que é chloros, de clorofila, que é da cor verde, é provável que realmente a cor ali do cavalo no original seja verde, né? Então, tendo essa informação em mãos, que a cor do quarto cavalo é verde, nós temos o cavalo, então, branco, vermelho, preto e verde. Vejamos, então, o que, se Deus quer nos falar algo a respeito dessas cores. Vejam as bandeiras de alguns países no Ocidente, lá na Europa, né? Muitos ali com cores bem misturadas, né? Mas, no Oriente Médio, você vê uma predominância de cores, principalmente do verde, do branco, do vermelho e do preto. Vejam nessa nova imagem. Olha só as cores. Olha a Jordânia. Tem todas as cores dos 4 animais. Preto, branco, verde e vermelho. Iraque. Preto, branco, vermelho e verde. Kuwait, a mesma coisa. Palestina, a mesma coisa. Síria, a mesma coisa. Emirados Árabes, a mesma coisa. Tem o Sudão. Aqui vem o Iêmen, faltando uma das cores, faltando verde. O Egito também está faltando uma das cores. Mas, na sua maioria das bandeiras, as cores apresentadas nos animais, nos 4 cavalos, são exatamente as cores da maioria das bandeiras nos países no Oriente Médio. Países que estão ao redor de Israel, países inimigos de Israel, né? E são esses países que a Bíblia vai nos dizer que alguns deles aqui descritos vão cercar Jerusalém, né? Vai dizer que os seus inimigos em redor vão cercar Jerusalém. Está lá no Salmo 83, tem essas informações. No Salmo 2, né? Ezequiel 37, 38, 39, vai tratar dessa guerra. Então, eu penso que a palavra está nos apontando para onde nós devemos focar o nosso olhar, né? Essas nações são nações descendentes de Ismael, que é meio irmão de Isaac, e
de Esaú, que era também irmão de Jacó. E cada um deles teve as suas descendentes, os seus descendentes, né? Os descendentes de Isaac e Jacó saiu o povo judeu. E os descendentes de Ismael e Esaú saiu o povo ali palestino, né? Os árabes, todos aqueles povos ao redor que hoje são da religião muçulmana, né? E são totalmente contrários a cristãos e a judeus. E a Bíblia vai nos apontar, então, essa dica, né, das cores das bandeiras dos países no Oriente Médio, com um comparativo com as cores dos cavalos, né? Nós, no caso, estamos fazendo esse comparativo, né? Coincidência? Será? Não creio, né? Creio que Deus está apontando para onde deve estar o nosso olhar profético. Amém? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.